Oi, meus pequenos, como vocês estão? Espero que bem, né? Turminha do quarto ano, a gente já se encontrou em outra disciplina que foi na de ciências. Então, vocês já me conhecem, né? Já tenho um carinho enorme por vocês. Eu estou aqui para poder acompanhar vocês e estar um pouquinho mais perto de vocês, mesmo que seja por vídeo, né? Já que nós estamos em um momento um pouco difícil, né? Não só a gente, mas o mundo todo, mas vamos caminhando, vamos seguindo em frente com pensamento positivo, que tudo isso vai passar, e principalmente com fé em Deus, né? A gente não pode perder a nossa fé, porque o médico dos médicos, o dono de tudo é Deus, né? Então, com certeza, pedir muito a Ele para que essa cura, essa vacina para esse vírus apareça logo, para que a gente possa voltar à nossa vida normal. Voltar às salas de aula, voltar a brincar na rua, no parquinho, voltar a rever os amigos, dar abraços, beijinhos, que tudo isso faz muita falta. A tia Ligiele vai estar acompanhando vocês agora, certo? Por essas videoaulas, tá bom? Vou tentar estar mais próxima possível de vocês, seja por aqui ou seja pelo Zoom, que também vai ser uma ferramenta que nós vamos utilizar quando tiver alguma correção que a gente precisa fazer das atividades, algumas dúvidas também. Eu vou marcar o dia, vou marcar o horário com vocês, tudo certinho, para a gente poder se encontrar ao vivo, por esse aplicativo Zoom que vocês já conhecem. Acho que a tia Sinara já utilizou ele com vocês. Além de mim, que é uma novidade para vocês, também vocês vão ter uma grande novidade que é na disciplina de matemática. Vocês devem conhecer já o professor Geugris, né, que ele dá aula à tarde, e agora ele vai ficar com a disciplina de matemática e repassar todo o conhecimento dele para vocês. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá bom? Eu queria falar para vocês sobre o horário. Por quê? Da mesma forma que vocês tinham o horário das aulas presenciais, vocês também vão ter um cronograma. Esse cronograma vai dizer quais são as aulas que vocês vão ter naquele dia. Então, vocês precisam acompanhar esse cronograma bem direitinho para vocês se organizarem. Outra coisa, eu queria falar para vocês sobre o livro. O livro, vocês estavam utilizando o volume 1 do começo do ano com a professora Sinara. Mas o que é que acontece? Esse livro que vocês estão aí, vocês vão guardá-los, guardar bem guardadinho, para quando voltar às aulas, a gente retornar com eles. Porque alguns, como vocês estavam acompanhando o SPE, alguns conseguiram terminar, outros não conseguiram. Então, como eu não consigo ter acesso a esses livros, vocês vão guardar esses livrinhos para quando tudo voltar ao normal e a gente estiver em sala de aula, a gente fazer um apanhado de tudo que foi visto e repassar tudo que foi visto. Terminar atividades, correção, tudo que não foi feito a gente vai terminar em sala de aula. Então, guardem eles e agora eu quero que vocês tenham em mão o livro novo, o livro do volume 2, tá bom? Esse livro do volume 2, quem não pegou ainda, precisa ir até a escola para poder acompanhar as aulas e não se perder, tá bom? Não se atrasar. Então, hoje, nós vamos começar a nossa aula com português. Então, o que é que eu quero? Quero que vocês peguem o livro de português. Vocês estão vendo aí do lado o livro de vocês. Então, vocês vão acompanhar por aqui também, pelo livro de vocês e por as imagens daqui do computador. Nosso primeiro tema de português, a água está em tudo. Vocês devem estar se perguntando, a água em português? Como assim, tia Ligiele? Isso é ciências. Isso também faz parte de ciências. Mas todas as disciplinas, elas estão interligadas. Um pouquinho de cada disciplina e um pouquinho de uma disciplina tem um pouquinho da outra. Então, esse título aí, A Água Está em Tudo, abaixo dele tem uma imagem que eu quero que vocês observem bastante. Tem os outros planetas aqui em volta, né? Mas a imagem central que vocês estão vendo aí é do nosso planeta Terra. Vocês observando ele aí no livro de vocês e aqui na imagem, quais são as cores que mais predominam no nosso planeta Terra?
Isso. Tenho certeza que todos responderam corretamente. Que é o quê? A cor azul. Isso, muito bem. A cor azul. Quando o astronauta Yuri Gagarin ele chegou no espaço, né, ele deixou marcado uma frase. Quando ele chegou no espaço, que ele olhou para a Terra, ele disse: "A Terra é azul." Isso mesmo. Ele observou que a maior parte da Terra era azul. E por que azul? A Terra é azul porque ela é formada de quê? Isso, de água. Muito bem. Ela é formada de água. 70% do nosso planeta é água. Não é interessante? Não é legal? Por que é tão legal? Porque se o nosso planeta ele é constituído de água, é sinal que aqui existe o quê? Vida. Isso, vida. Então, até hoje, que é confirmado, só existe vida no planeta Terra. E um dos componentes principais para existir vida é a água. Então, quando vocês observam essa imagem, não é à toa que a gente chama o nosso planeta de planeta azul, porque 70% do nosso planeta Terra é composto de água. Só 30% que é terra. Não é interessante? É muito interessante, é muito legal. Mas tem um porém. Um porém que vocês precisam saber e precisam ter esse conhecimento para que vocês possam cuidar desse recurso tão importante que é a água. Desses 70% que existe na Terra, sabe quanto a gente pode utilizar? Ou seja, quanto é de água doce? 2,7%. De 70% para ser só 2,7% é muito pouco. E desses 2,7% de água doce, ainda tem um porém maior. Só 0,7% é que está disponível para a gente poder consumir. Por quê? Por quê, tia? Porque o outro restante está congelado, está nas geleiras, no Polo Sul, no Polo Norte. Então, essa água doce ela está congelada, então ela não pode ser utilizada. A água que está nos rios, nos lagos, só é apenas 0,07%. Muito pouco, né? E é isso o que nos preocupa bastante hoje em dia. Isso é o que preocupa os pesquisadores ao extremo. Por quê? Antigamente, não se falava em escassez de água. O que é escassez de água, tia? É de um dia a água se acabar. Isso não se comentava, não se falava. Mas o que aconteceu agora no século XX? Aconteceu que a população ela triplicou. A população ela aumentou. Então, o que acontece? Se existe mais pessoas, vai existir mais o quê? Vai existir mais fábricas. Dessas fábricas vão existir mais carros, motos, mais ônibus nas ruas com muitas pessoas indo e voltando. E disso vai aumentar a poluição. Além da poluição, o desperdício de água. E é isso que, infelizmente, hoje está acontecendo no nosso mundo, no nosso planeta azul. Hoje a preocupação é muito grande porque a água ela está se esgotando. Aos poucos, ela está se acabando. Além do aumento das pessoas, ou seja, o consumo aumentou, também aumentou o desperdício e a contaminação, a poluição da água. Então, isso é muito preocupante. Então, hoje a gente já se fala em a água se acabar. Hoje os pesquisadores já preveem um futuro que não é tão legal. E esse futuro não tão legal só não vai acontecer se a gente fizer a nossa parte. Se eu fizer a minha parte, você fizer a sua parte, nós já vamos estar ajudando bastante o nosso planeta azul, o nosso planeta Terra. Vocês já podem ter uma noção disso, como está os dias de hoje aqui em Paulistana. Por exemplo, há anos atrás, a água do nosso açude, ela servia para o nosso consumo, para a gente beber. E hoje em dia, para a gente poder beber água, o que a gente precisa fazer? A gente bebe água do açude que vem direto das torneiras? Não. Nós não podemos fazer isso. Por que não podemos fazer isso? Porque a água está contaminada. Infelizmente, né? Ela não é potável. Quando eu digo que ela não é potável, é porque ela não serve para o nosso consumo. Então, hoje em dia a gente já precisa o quê?
pagar. Hoje a gente paga R$ 3, R$ 5, R$ 8, depende da marca da água, mas já pagamos. Já é um alerta, já é uma preocupação. Há anos atrás, a gente não precisava. Isso era nosso direito. Hoje em dia, para a gente ter uma água potável, para a gente poder sobreviver aqui na nossa cidade, a gente precisa pagar para ter essa água potável. E, infelizmente, as pesquisas que nós temos hoje, os pesquisadores, eles estimam que daqui a alguns anos, não é um futuro muito longe, não, um futuro próximo, as únicas pessoas que terão água potável disponível vão ser as pessoas que tiverem muito, mas muito, muito dinheiro. Eu falo de pessoas bilionárias, trilionárias. Então, essas pessoas vão ser as únicas que vão ter acesso à água potável. E se essas pessoas que são milionárias vão querer o quê? Elas vão querer lucrar com a água. Então, elas vão vender a água em preços altíssimos. E as pessoas que não têm condição para comprar essa água vão ter como? Não, elas não vão ter como, infelizmente. Então, infelizmente, esse futuro que os pesquisadores preveem, vai ser de muitas mortes por falta de água. Isso é triste, né? Muito triste, muito preocupante, mas isso pode mudar se todos os seres humanos tiverem consciência de que não contaminar as águas e não desperdiçar a água que a gente tem. E isso pode começar de mim e de você. Se eu fizer a minha parte e vocês fizerem a de vocês, a gente já está ajudando bastante o nosso planeta Terra, o nosso planeta azul. Mas se nem eu fizer a minha parte, nem vocês fizerem a parte de vocês, e aí? A gente vai estar ajudando? Não. A gente vai estar ajudando sim, mas esse futuro que não é legal. Então a gente precisa pensar no nosso hoje e também pensar no futuro, no amanhã, nas nossas próximas gerações. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa cuidar da nossa água, que é tão importante, tão essencial e que é única. É um recurso que a natureza nos deu, que Deus nos deu, que é único. Então, a gente precisa cuidar. Então, aí tem um pequeno texto que diz: o planeta Terra também é chamado de planeta azul. Você sabe por quê? Neste capítulo, você descobrirá como a água está em todos os lugares, até mesmo na poesia. Então, foi o que a gente acabou de ver, que a água ela está presente em tudo que a gente vai fazer. No nosso dia a dia, ela está presente. É tanto que quando falta água, 1, 2 dias, 3 dias, todo mundo começa a se desesperar, a se estressar. Por quê? A gente precisa ter água para beber, a gente precisa ter água para tomar banho, para escovar os dentes. A água ela é essencial para a nossa vida. Então, a gente precisa cuidar desse nosso bem maior. Agora, eu quero que vocês pulem aí para a página 6, para a nossa seção Diga Aí. Nessa nossa seção Diga Aí, ela tem uma imagem muito interessante. Vocês estão vendo duas crianças brincando com esse nosso recurso que a gente acabou de falar e de mostrar a sua importância. E abaixo dessa imagem, nós temos aí 5 perguntinhas nessa seção Diga Aí. Então, o que é que eu quero? Quero que vocês deem uma pausa aí no nosso vídeo e que vocês respondam essas 5 perguntas. E depois a gente vai comentar sobre elas, certo? Quando vocês terminarem, vocês voltem para cá para a gente poder continuar, tá? Vamos lá? Pronto, terminaram. Vamos voltar. Na primeira pergunta que tem aí, diz assim: na imagem, que recurso natural as crianças estão usando para se divertirem? Elas estão brincando com o que aí, crianças? Elas estão brincando com a água. Tudo que é com água é muito divertido. Banhar de piscina, tomar banho, brincar com bolinha de água, tudo é muito divertido. Mas sempre lembrando que o quê? Não podemos desperdiçar. Isso, muito bem. Na segunda, ele fez outra pergunta. Em que outras atividades do dia a dia usamos esse recurso?
E aí, o que foi que vocês responderam? A água a gente utiliza no nosso dia a dia. Utilizamos principalmente para a nossa higiene pessoal. Para a gente poder andar limpinho, cheirosinho, a gente precisa do quê? Da água. A gente utiliza a nossa água para lavar a nossa roupa, para também andarmos limpos. Utiliza a água para escovar os dentes, tomar banho, lavar louça, limpar a casa. Para tudo isso a gente precisa de água. E principalmente para a gente estar o quê? Hidratado. Nosso corpo, ele também é constituído a maior parte de quê? De água. Então, a água que a gente perde quando a gente transpira, a gente precisa repor. E a gente só repõe bebendo muita água. Na terceira pergunta, ele disse assim: em que lugares podemos encontrar água? Aonde? Em rios, lagos, mares, na natureza, não é verdade? Tenho certeza que vocês responderam. Mas também tem lugares construídos pelo homem, nas casas, nas piscinas e em vários outros lugares, certo? Na quarta, disse assim: você acha que a água de que os seres vivos necessitam para viver é um recurso infinito? Quando eu falo infinito, é que ela não se acaba. E quando é finito, é porque se acaba. O que foi que a tia explicou para vocês? Nós temos 70% de água no nosso planeta. Mas quantos por cento a gente pode utilizar? 2,7% porque é de água doce. E essa água doce, a maior parte dela está o quê? Congelada. Isso, está nas geleiras. Então, o lugar dessa água que não está congelada, apenas 0,07 está o quê? Disponível para a gente beber. Já é bem pouquinho. Aí o que foi que eu disse para vocês? O que foi que aconteceu no século XX? Começou o quê? A aumentar o número de pessoas. Isso. O número de pessoas aumentou, triplicou, ou seja, o consumo aumentou. Mas junto com ele, aumentou também o quê? A contaminação da água e o desperdício da água. E a água, ela está correndo um risco muito grande, o risco de acabar. Então, vocês, tenho certeza que com a nossa explicação, responderam que não, né? A água, ela não é infinita. Ao contrário, ela é finita. E na quinta questão, tem uma perguntinha que depois, na nossa conversa, quando a gente nos reunir no Zoom, quando a gente estiver ao vivo, eu vou querer ouvir de cada um o que cada um respondeu. E está dizendo assim: o que você faz para economizar água? O que é que você pode fazer para economizar água? Eu quero saber qual a parte que você está fazendo para o nosso futuro ser diferente do que os pesquisadores estão dizendo. Para o nosso futuro ser de água e não com a falta dela. Quais são as suas medidas, o seu jeitinho de fazer para isso não acontecer? Eu vou ouvir de cada um. Quando escovar os dentes, o que é que a gente precisa fazer? Fechar a torneira. Quando a gente está no banho, se ensaboando, o que é que a gente pode fazer? Fechar também a torneira. Se a mamãe pede para você ajudar a lavar a louça, enquanto está passando ali a buchinha no prato, no copo, o que é que a gente faz? Fecha a torneira. Se o papai vai lavar o carro, é com a mangueira ou é com um baldinho de água? Com um balde de água. Isso, porque aí também vai economizar e evitar o desperdício de água. Então, para vocês verem, tem várias e várias maneiras da gente ajudar o nosso planeta, ajudar a nós e a nossa geração, o nosso futuro. Então, quando for na nossa aula com o Zoom, eu vou querer ouvir a resposta de cada um, tá bom? Deixem aí que depois eu vou querer ouvir a resposta de cada um. E aí abaixo tem uma frase muito interessante. Por que chamamos a Terra de planeta azul? Por quê? Agora vocês já sabem responder. Porque a maior parte da Terra é coberta por mares e oceanos. Vista de muito alto do céu, a Terra parece ser toda o quê? Azul. E foi isso que encantou o astronauta russo. Porque quando ele chegou ao espaço, que ele olhou para a Terra, ele viu um planeta lindo, totalmente azul. Espero que vocês tenham gostado bastante da nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado bastante da nossa primeira aula de português. E na próxima aula, a gente já vai começar a ver o nosso gênero textual, que vai ser muito interessante também. Um beijo e um abraço da tia Ligiele.